agora, organizar como é que vai ficar a nossa vida e tal. Aí ela vai falar primeiro, aí depois a gente toca a nossa aula, beleza? Tá ok, professora. Beleza. Meninas, ontem a gente já conversou um pouco, né, na aula da Manu. A fala não é diferente da fala da aula passada. A única coisa que me preocupa um pouco na aula de conforto. A Ana Cristina, ela deixou aí um delay na aula de vocês de conforto, depois que eu alinhei com ela, quando a gente foi para a parte remota, eu conversei com ela, ela me falou que da aula do dia primeiro, ela tinha passado uma atividade para vocês, e não tinha feito a aula gravada, mas na aula do dia primeiro não, peraí, porque semana passada foi feriado. A aula do dia 25, ela tinha falado que fez um trabalho, tinha passado um trabalho, e a aula do dia primeiro ela já estava de atestado e não organizou ninguém para substituir, nas outras ela tinha organizado. Então, nós temos 2 aulas aí atrasadas, pode falar. Não, olha só, esse trabalho eu não sei nem do que se trata, esse trabalho que ela falou que passou. Ninguém está sabendo desse trabalho dela. Então, mas independente, eu estou contando 2 aulas, tá? Eu estou contando essa do dia 25 e essa do dia 1º. Mas na vida real não é isso, não. Sabe por quê? A gente teve com ela a primeira aula, a gente teve com ela 2 aulas em sala de aula só. Uma aula ela deu matéria e a outra aula foi uma conversa, aquela aula inicial que falou das avaliações e tudo. Foi o que a gente teve. A gente não teve praticamente nada dessa matéria. Matéria, nada. Mas não pode ser, gente, porque a gente... Não adianta ficar com essa... que são 2 aulas atrasadas, porque não é. A gente não viu nada mesmo. Mas como que vocês ficaram um mês sem aula e não falaram nada? Não pode ser. Nós entramos de recesso em março. Então, Paulo, foi assim, a primeira aula nós tivemos com a professora Ana Regina. A outra aula, ela estava de licença porque ela tinha médico, e nós tivemos aula com a Marcela. Aí depois nós tivemos uma aula de novo com a Ana Cristina. Aí foi a conversa sobre a prova de novo, né? Que praticamente foram 3 aulas de apresentação, porque a Marcela também fez isso. E aí depois já começou a aula que a gente de matéria foi 11 de março. Eu estou aqui com o meu caderno, com as anotações. Foi 11 de março a aula que a gente teve de matéria. 11 de março. Oi. Independente disso, eu tinha conversado com a menina já. E aí, o que eu organizei? Para tentar trabalhar essa parte do primeiro bimestre teórica agora, até a semana que vem na prova. E aí, os exercícios que são um pouquinho mais complicadinhos, aplicados e tal, eu pensei em deixar para depois da prova, que aí eu faço em parcial. Vou fazer uma parcial de forma teórica de pesquisa, de hoje para a semana que vem, né? É que delas a gente não alinhou na semana que vem, né? A gente alinhou na outra, lembra? Então, para fechar o conteúdo na semana que vem, e daí a gente faz a prova depois dessa aula da semana que vem. Mas eu acho, Fabi, que não vai dar. Eu acho que não vai dar. Eu acho que a gente poderia ter a aula normal na semana que vem, para eu conseguir clarear todo o conteúdo, e aí, como a prova vai ser online, elas fazem quando termina a aula. Eu só acho que em 2 aulas não vai ser suficiente para a gente recuperar, se está nesse pé. Então, mas o que eu pensei daí de cobrar nessa provinha só esse conteúdo que a gente vai estar vendo agora. Não sei que a gente consiga prorrogar aí o prazo dessa prova. O único problema nosso é a questão do lançamento, né? Porque das avaliações oficiais a gente tem o lançamento. Elas se importariam de fazer algum dia, por exemplo, na sexta-feira à noite, uma aula para fazer reposição, será? Sexta-noite é puxado, hein, Fabi? Por causa que tá livre. Família em casa, assim, marido em casa.
Sexta, quinta pode até ser, agora sexta é complicado. Quinta eu tenho outra. Eu propus na sexta por conta disso, né? Que eu não tenho. Da sua vaga. E à tarde, Fabi, você tem algum dia? Dá? Ou se for nessa semana agora, teria que ser na sexta ou no início da semana. Eu acho que a gente tinha que montar uma estratégia diferente. Eu acho que vai ter que reorganizar o conteúdo, porque mesmo que a gente marcar a reposição à tarde, sempre vai ter um aluno que não vai ter condições de fazer, entendeu? Uhum. O ideal era que a gente ou esticasse um pouquinho no dia da aula, em vez de fazer, né? Porque as aulas normalmente ao vivo elas estão sendo de 2 horas, né? A gente estende um pouco mais essas aulas, vai ficar um pouco mais cansado, mas vocês têm que se comprometer, talvez, de fazer um intervalo aí no meio para tomar um café, dar uma esticada e puxar um pouquinho no dia da aula mesmo. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser também. Acho Pode até ser melhor. porque normalmente a gente já se organiza para estar aqui esse horário. Acho que é melhor programar um outro horário. Eu acho que vai ser mais fácil também, porque as outras aulas estão demorando em média quanto tempo de aula? Nem 2 horas, professora. Fica uma hora. 1h30, mais ou menos, 1h40. A única coisa que daí tem que se preocupar é com essa questão de realmente, né, todo mundo fazer uma pausa aí de uns 10 minutos para poder dar uma descompressada, porque se a gente puxar, né, puxa os conteúdos todos, para a gente fazer essa reposição ainda assim, vai ficar bem cansativo para vocês, né? Para todos, até para o professor fica cansativo. Fabi? Eu acho que pode ser, eu acho que é melhor. Fabi, sabe o que eu estou pensando? Só que aí vai dar um pouco mais de trabalho para você. Diga. Eu estava pensando no seguinte, hoje, semana que vem, você puxa porque a aula é na quarta, né? Isso. A gente tem até o dia 30 para aplicar a prova, só que aí teria que ver também com as meninas. Daria para ter aula hoje, dia 22 e dia 29, só que aí elas teriam só um dia para fazer a avaliação. Mas aí eu deixo a prova já no dia 29, elas têm do dia 29 até dia 30 para fazer. Não pode ser? Mas, Eu faço a aula hoje, dia 22 e dia 29. Aí no dia 29 eu já deixo ela disponível para elas fazerem depois da aula. Mas você consegue ficar de plantão no dia 30, se elas quiserem tirar alguma dúvida, algum horário? Porque é importante, se elas tiverem alguma dúvida na elaboração da questão, você tá para poder responder. Então, de manhã e à noite tem aula, né? Mas assim, a gente poderia combinar, talvez, de elas fazerem essa prova na parte da tarde, aí, dia 29 ou dia 30. Aí eu fico disponível os 2 dias para tirar dúvida. Meninas, o que vocês acham? Por mim, tudo bem. Pode ser. Por mim, tudo bem. Tá, então a gente fica assim. Fabi, você vai precisar ver, porque eu acho que você não consegue recuperar todo esse conteúdo só em 3, tá? Mas então, aí você reorganiza o conteúdo, né? O que eu pensei? As atividades mais extensas, eu pensei em fazer depois. Certo. Tipo, eu faço a parte teórica agora, explico como é que é. E aí, por exemplo, na unidade 1, a seção 1.3 é uma atividade que é prática, que é um pouquinho mais extensa. Então, aí eu deixo essa para fazer depois com elas. Nem que tenha que marcar, talvez, algum dia de reposição, alguma coisa assim. Tá bom.
Aí você faz a primeira prova, mas se você não conseguir vencer todo o conteúdo no próximo dia 29, deixa o resto do conteúdo para oficial 2 também. Mais ou menos a estratégia dessas atividades, né? Isso, faz proporcional, entendeu? Meninas, pode ser? Pode. Pode sim, professora. Vou só conversar aqui já, mais ou menos, vou resumir para a Fabiane o que a gente conversou ontem, porque daí, como a Fabiane está começando agora, a gente já organiza de forma que vocês não venham ter o mesmo problema que vocês estão tendo, tá? Fabi, elas conversaram bastante comigo em relação à quantidade de trabalhos que tem, né, de todas as disciplinas, e como agora está todo mundo em home office, tem a família, tem a casa para poder cuidar, então algumas estão tendo essa dificuldade do volume. E aí eu pedi para elas sempre estar conversando com os professores, né, principalmente quem está com essa dificuldade maior. Não é 100%, né, da turma, uma parcela consegue seguir com as atividades que estão sendo propostas, mas tem uma parcela que não consegue seguir. E aí eu pedi para elas estarem sempre conversando com vocês, porque daí vocês, professores, conseguem pesar o que dá para poder dilatar, o que dá para poder minimizar, o que a gente precisa realmente entregar nessa etapa. Então, eu acho que nesses próximos 3 dias, como você vai estar trabalhando mais com teoria, talvez esse volume de trabalho em excesso que elas têm, talvez nessa disciplina ela vai ficar minimizada, né? Até para a gente conseguir recuperar, tá bom? Mas até aí qualquer... conversado com elas, na verdade, uma das meninas, acho que foi a Rafaela, que comentou com relação a não dar conta, né, de finalizar todos os trabalhos, aí por isso. Foi mais um dos motivos de eu querer deixar o trabalho que seja mais denso para depois da prova. Tá. Meninas, a Fabi, ela é uma mãe, tá? Qualquer coisa é a mesma fala de ontem. Vocês podem conversar com ela de qualquer forma. Eu estou à disposição também. A Fabi, né, tenta aí puxar dentro desse horário, em vez de ficar, né, com 1h30 de aula só, vocês chegarem a fazer a manhã toda de aula para a gente recuperar esse conteúdo aí das outras semanas, tá? E eu vou pedir só para vocês, assim, da próxima vez, não deixar isso acontecer, né? Eu não estava sabendo, a Manu me falou na semana, não sei se foi semana passada ou semana retrasada, que a Ana Cristina não tinha dado aquela aula, e eu nem estava sabendo que vocês estavam nessa situação, porque senão eu já tinha montado uma estratégia diferente. Mas aí agora a gente monta daqui para frente, o que passou já ficou, tá? E aí a Fabi... Elas tinham comentado isso comigo já, daí tanto que eu preparei a aula de hoje nesse sentido, para repensar desde o começo lá, a parte teórica, até hoje um pouquinho mais tranquilo, né? Fazendo essa introdução, e aí eu vou seguir para tentar sanar essa parte que já ficou para trás aí. Tá bom. Combinado. E qualquer coisa, vocês podem me acionar, tá bom, meninas? Obrigada. Ok, obrigada, Paula. Amanhã eu venho na aula da Luana, é Luana amanhã, né? Isso. Amanhã eu tô na aula da Luana pra gente conversar de novo, tá bom? Tá ok. Um beijo, boa aula. Obrigada. Tchau, Fabi. Tchau, obrigada. Então, meninas, acabou que a Paula já começou a falar antes, né? E assim como ela conversou, eu queria conversar também antes de iniciar o conteúdo em si, por conta disso. A maioria das coisas a gente já falou junto, né? Com a Paula resolvendo como é que vai ser. Aí, o que eu organizei, de acordo com o que vocês me falaram. Hoje eu vou trabalhar com vocês a unidade 1, não como um todo. Como eu já comentei com ela, a última sessão é uma sessão que é um pouquinho mais delicada para fazer exercício. Então, eu vou deixar esse exercício para depois. E aí, na semana que vem, a gente vai trabalhar a unidade 2. Provavelmente na semana que vem e na próxima também. E aí, os trabalhinhos que eu vou deixar de hoje até o dia 29 vão ser trabalhinhos mais de pesquisa.
Então, coisas mais fáceis de fazer. Se às vezes a gente finaliza a aula um pouco antes, vocês até já têm tempo de fazer isso durante o próprio horário de aula, e eu prefiro que seja, porque eu fico disponível para vocês já irem fazendo e irem tirando dúvidas. Alguns alunos já estavam fazendo dessa forma, porque aí não fica nada atrasado, é igual fazer em sala de aula normal, né? Então, eu vou tentar... Hoje, provavelmente, deve dar certo isso. Na semana que vem, não sei se vai sobrar muito tempo, porque daí eu vou adensar um pouco mais, né? Mas aí a gente fica aí até o dia 29 para fechar essa primeira parte. No dia 29, eu vou tentar fazer daí com vocês também um formatozinho de revisão em cima desse conteúdo que a gente está vendo, para daí a gente fazer uma prova. Porque como que vai ser a nossa prova? Acho que os outros professores já comentaram, né? Que vai ser um questionário aplicado no AVA. E está aberto para a gente fazer questões de múltipla escolha ou para fazer questões discursivas, só que eu estou tentando fazer o máximo possível de múltipla escolha, porque eu acho que é mais fácil nesse primeiro momento. Então, aí eu vou trabalhar essa parte teórica agora, e aí essa parte é o que a gente vai ver nessa provinha, certo? E aí hoje vai ser mais tranquilo, é mais para a gente iniciar no conteúdo em si. Algumas coisas talvez até a Ana Cristina e a Marcela já tenham comentado, né? Em sala de aula, mas eu peguei desde o começo ali para a gente repescar quais são as teorias que a gente precisa pensar e o que a gente precisa ter como base para daí entrar no conforto em si. Só para iniciar, essa disciplina de conforto para vocês é uma disciplina que reúne os 3 confortos. A gente tem conforto lumínico, conforto térmico e conforto acústico. Então, a ideia da disciplina é a gente ver agora nesse primeiro momento essa teoria e aí depois tentar aplicar as atividades práticas ao dia a dia de vocês. Então, eu vou compartilhar com vocês o PowerPoint e aí eu vou explicando para vocês. Qualquer coisa vocês vão falando no decorrer da aula. Tá aparecendo o PowerPoint para vocês? Tá. Seguinte, eu tentei pegar o máximo possível próximo do que tem na apostila de vocês, porque aí fica fácil, inclusive, de a gente fazer a avaliação depois de conteúdo em cima disso. Aí, a unidade 1 de vocês, ela é focada na introdução, em quais são os fundamentos do conforto ambiental, e ela foca um pouco na questão do conforto térmico. Então, quais são esses tipos de confortos e o que a gente precisa estudar de teoria com relação à questão térmica. Aí, as 3 sessões. A primeira é uma introdução, de forma geral. A segunda é sobre conforto térmico humano e índices de conforto térmico. E a terceira sessão, que é essa que eu falei que tem a atividade, é uma atividade que é sobre ferramentas de análise desses índices de conforto térmico. Então, aí essa daqui a gente vai marcar daí uma aula para fazer ela depois da nossa prova. Eu acho que, se possível, até a primeira aula depois da prova. Que aí eu faço com vocês o exemplo e aí fica a atividade para vocês fazerem. Aí, o que é o conforto? O que a gente tem de questionamento e o que a gente vai estudar? Lá no material de vocês, a apostila coloca alguns questionamentos para iniciar o estudo. Entre eles, quais seriam as necessidades ambientais do ser humano para que a gente atenda ao conforto ambiental? Então, o foco dessa unidade é a gente entender essas necessidades do ambiente para a gente deixar o conforto ambiental para a pessoa que vai utilizar o espaço. Qual a importância do conforto ambiental no ambiente interno e o questionamento de quais são as práticas projetuais que são aplicadas. Aí a gente vai ter aí uma diferença teórica entre as práticas que são aplicadas e como que isso vai ser trabalhado no design de interiores. O que é o conforto em si?
A ideia de a gente construir edificações lá desde o início é para que a gente tenha conforto. Se a gente for pensar num histórico, desde a época das cavernas, a pessoa ela se instalava dentro da caverna para que ela não tivesse o impacto da chuva, dos ventos e tal. Então, a ideia de a gente construir qualquer tipo de edifício é para que a gente tenha conforto para as nossas atividades, tanto para nossa vida, quanto para as atividades de lazer, de trabalho, de estudo. A gente está vendo agora nesses dias que a própria casa da gente está tendo que abrigar, além da nossa vida em família, também as atividades, né? Então, a ideia de construir edifícios é que a gente tenha viabilidade, a possibilidade de trabalhar de forma confortável com qualquer situação. E aí, o que acontece? A edificação, para ela oferecer esse conforto, a gente precisa que ela seja eficiente, saudável e segura. E o que vai ser esse eficiente, saudável e segura? A questão de segurança é mais tranquila, mas o que a gente vai entender aqui, começando a ver agora hoje no conforto, é a questão de eficiência e de ela ser saudável. Para isso, é que a gente vai ter o estudo dos nossos confortos. O conforto térmico, o conforto luminoso ou lumínico, né? E o conforto acústico. Por mais que vocês não tenham uma outra disciplina específica de cada conforto, eu acredito que a parte lumínica vocês até devem ter visto já bastante aplicada aos projetos na questão de iluminação artificial. Então, a gente vai falar aqui mais de estratégias antes da questão artificial, hoje principalmente. E aí a questão acústica. Nessa primeira parte, nessa primeira unidade, a ideia é a gente estudar o que é design passivo e o que é design ativo. E aí, para a gente entender o que é design passivo, a gente observa a questão do uso das pessoas no ambiente. A pessoa precisa ter esse ambiente confortável, sem que cause impactos negativos tanto para a pessoa quanto para o meio ambiente. Então, essa é a ideia de design passivo. A gente vai abrir ela um pouquinho mais. Um pouquinho não, bem mais. Para que a gente tenha esse conforto, a ideia do projeto de interiores como um todo, no dia a dia vocês não vão separar conforto em si, vocês vão aplicar as técnicas de conforto no projeto de vocês. Então, a ideia é a gente ter essa relação de homem e espaço. E aí, nessa relação de homem e espaço, para que seja confortável, o interessante é que o organismo humano não seja submetido ao que a gente chama de estresse ambiental. Ou seja, essa questão de estresse ambiental é quando o nosso ambiente não colabora para o conforto das atividades que a gente vai estar desenvolvendo. E aí, para isso, a gente vai ter algumas coisas para analisar. A questão de condições de conforto e os fatores que vão influenciar nesse conforto. Na questão das condições, a gente analisa a questão da temperatura, a questão da umidade, em conjunto, na questão térmica, a questão da luminosidade e ventilação, a ventilação também entra na questão térmica, e a questão acústica. A gente vai ver durante as atividades, principalmente agora no começo, que a questão térmica e a questão de luminosidade, quando a gente pensa no decorrer do dia, elas estão associadas, por conta das estratégias do design passivo, principalmente. E os fatores que vão afetar isso, os fatores que afetam o corpo humano com relação ao conforto, estão ligados. Então, se a gente pensa na questão da temperatura, a gente vai pensar nos fatores térmicos do corpo humano. E aí, nessa aula, a gente já vai falar um pouco sobre essa questão dos fatores térmicos. Quais são as questões físicas que vão influenciar nos fatores térmicos. Na questão da luminosidade, a questão visual, a questão dos sons e fatores pessoais que acabam interferindo. Então, eu coloquei aqui uma observação que é interessante
que lá no primeiro momento, quando a gente senta com o cliente para entender quais são as necessidades dele, é interessante que a gente tenha em mente que é preciso entender quem é esse cliente, como que vai ser o uso das pessoas no espaço, porque nem sempre o nosso cliente é quem vai utilizar realmente o espaço. Vamos pensar numa casa simples. Às vezes quem contratou a gente é a esposa ou o marido e tem uma família grande que vai estar utilizando esse espaço. Às vezes, inclusive, parentes, mãe, pai, etc. e tal. Então, é interessante a gente conhecer cada usuário e as relações desse usuário com o espaço. Além de conhecer o usuário, por que eu coloquei isso daqui aqui? Além do que está na apostila, inclusive com relação ao dia a dia, a gente sabe que a gente tem pessoas que têm sensibilidades, cada pessoa tem sua sensibilidade. Eu, às vezes, sinto mais frio do que quem está junto comigo na mesma sala. Então, é interessante a gente entender como que cada um percebe o espaço e as questões ambientais. E aí, a questão do espaço, é interessante a gente ter a sensibilidade de observar as características com relação ao conforto também, desde a questão de levantamento. Algumas coisas vai dar para a gente já perceber hoje, mas no decorrer da disciplina, até o final da disciplina, a gente vai estudar bastante o que a gente vai fazer no espaço para que a gente consiga adequar o espaço aos requisitos de conforto do usuário que vai estar nele. Só um pouquinho. Aí eu coloquei para vocês a definição de conforto, de cada tipo de conforto térmico, do conforto visual e do conforto acústico. A questão do conforto térmico, a gente analisa, eu achei interessante essa figura, que é uma figura que está lá no portal de vocês, que é a pessoa entrando na geladeira, o que a gente normalmente quer fazer aqui em Cuiabá quando a gente está andando nas ruas, né? Então, eu achei ela bem interessante porque é o sentimento que a gente tem. Então, o que é preciso analisar para que a gente tenha conforto térmico? O sentimento, a questão de sentido ou de calor ou de frio. No nosso caso da nossa cidade, geralmente a gente sente muito mais calor do que frio. Só que não necessariamente vocês vão trabalhar só aqui. E aí a gente percebe hoje aí, na verdade, se continuar uns dias frios, a gente percebe que as nossas casas são feitas de forma... Só um pouquinho que tem ruídos aqui. Aqui em Cuiabá, a gente trabalha normalmente para que as casas fiquem mais frias do que o ambiente interno, o ambiente externo. Com isso, nos dias frios, a gente acaba sentindo mais alguns dias frios. Já aqueceu e a gente acaba sentindo a nossa casa ainda fria depois de uns dias que já está mais calor. Mas a ideia é a gente, no conforto térmico, trabalhar para tentar achar um equilíbrio nessa questão de calor e frio. No nosso caso, normalmente a gente trabalha mais a questão de calor para que a edificação fique mais fresca aqui na nossa cidade. Então, a ideia do conforto térmico, o que significa? Que a gente tem um equilíbrio entre o metabolismo, entre a pessoa que vai estar no ambiente e as condições térmicas do ambiente. Aí eu coloquei aqui embaixo já para a gente analisar a questão de climatização natural ou artificial. Em todas as situações, a ideia desse primeiro momento é a gente observar a questão de climatização natural. Por enquanto, só teórica, e aí depois a gente vai ter algumas técnicas para aplicar nisso. A questão de climatização natural vai ser quando a gente não precisa inserir nada mecânico. Então, aí a gente já entra no que vai ser design passivo e design ativo. O design passivo, normalmente a gente vai ter estratégias de climatização natural. Por exemplo, tentando aproveitar melhor os ventos
que estão incidindo sobre a edificação, tentando gerar sombras com a própria edificação e assim sucessivamente. Quando a gente não tem essa possibilidade, aí a gente cria soluções artificiais. E no conforto térmico, para a gente, isso é bastante comum. Quem que vive sem ar-condicionado, por exemplo, aqui em Cuiabá, né? Se duvidar, até nesses dias friozinhos a gente tá precisando. Mas a questão de uso de alguma coisa mecânica é uma questão artificial e que a ideia do design ativo e passivo é a gente deixar a questão ativa para um segundo momento. A questão de conforto visual. A questão de conforto visual a gente pode chamar, inclusive, de conforto lumínico, que é o conforto com relação à luz. A gente precisa de luz para que a gente execute as nossas tarefas com eficiência e com segurança. Com relação a isso, a questão de uso da luz no design ativo, na ideia de iluminação passiva, a ideia de inserir luz com iluminação, com lâmpadas, é uma ideia artificial. Então, para a gente pensar em soluções passivas, a ideia é a gente utilizar a iluminação natural antes da questão de inserir iluminação artificial. A gente sabe que é meio complicado, mas, por exemplo, quando a gente trabalha com... Vai ter um exemplo que, inclusive, a apostila coloca, com relação ao hospital da rede Sara Kubitschek de Brasília. Quando a gente utiliza a iluminação natural durante o dia, para a gente realizar as nossas tarefas, normalmente a gente realiza as tarefas com um pouquinho mais de eficiência. E aí a gente tem, então, um conforto visual um pouquinho mais saudável, inclusive desde o dia. Quando a gente percebe que está clareando, a gente já tem a questão do nosso relógio biológico que acaba despertando a gente e motivando a gente para começar a elaborar as tarefas. Então, sempre que possível, utilizar a iluminação natural é interessante. Isso não é tão fácil assim. A gente vai ver isso daí no segundo bimestre com as técnicas que a gente vai utilizar. Mas sempre que possível dar maior valor para a iluminação natural é melhor do que a gente trabalhar com iluminação artificial. Tanto que, na questão artificial de iluminação, a gente tem, inclusive, normas que direcionam a quantidade de iluminação necessária para que a gente tenha essa iluminação de forma eficiente e segura também, para que a gente não canse tanto, para que a gente não fique com olheiras, inclusive, e para que essa iluminação seja adequada a cada atividade. Aí a questão do conforto acústico é a questão de sons. Então, a ideia do conforto acústico é a mesma coisa, para que a gente tenha conforto, de forma que a gente possa desenvolver as nossas tarefas sem ter ruídos. Igual eu comentei com vocês, eu não sei se chegou para vocês o som, mas eu estou aqui com porta fechada, com janela fechada, e na edificação que eu estou ainda entra o som de quem passa na rua com aí uma velocidade mais alta. Então, a questão de conforto acústico é a gente evitar os ruídos. A gente vai ter um momento para a gente conseguir estudar um pouco melhor como é que vai ser isso, mas os sons a gente vai sempre ter. A ideia é que essa produção de sons a gente não tenha atrapalhando uma atividade da outra. No caso de conforto acústico, geralmente a gente utiliza estratégias que são de absorção do som. Na verdade, de absorção dos ruídos promovidos pelo som. Aquele som que não é desejado, aquele som que a gente não vai colaborar na eficiência das nossas tarefas. Então, aqui nesse caso de questão acústica, normalmente a gente já utiliza estratégias na própria edificação para fazer essa questão de absorção de som. Problema aqui com relação à questão de design passivo e ativo. A questão de design passivo, eu vou abrir mais um pouquinho para frente, mas a ideia dela é não ter gastos, a gente ter a edificação de forma mais eficiente. Então, se a gente consegue trabalhar com estratégias de absorção de som
nos próprios materiais que a gente já tem no projeto, são estratégias que a gente tem com maior eficiência, melhor do que ter que colocar mais materiais de isolamento acústico. Aí, questão de histórico. Eu não vou entrar muito, até porque a maior parte da questão histórica que aqui a gente tem, e que inclusive a apostila coloca, parte mais da arquitetura. Só que eu achei interessante a gente colocar pelo menos uma análise inicial com relação a isso. Por quê? Porque desde antigamente, igual eu até comentei com vocês a questão do uso de caverna, a ideia era a gente utilizar melhor o que já existia no local, que eu coloquei aqui no final. E aí a questão de histórico que a gente tem colocada é a questão principalmente de conforto acústico, que antigamente as construções eram feitas com materiais naturais, com pedras, geralmente, posicionados de forma que aproveitasse melhor a propagação do som. Se a gente for olhar os teatros, Coliseu, etc. e tal, a forma deles, na hora que a gente for estudar a questão da propagação do som mais para frente, a gente vai ver que a forma deles já direcionava isso para que a gente tivesse conforto. Outra questão que eu coloquei que eu acho que é interessante a gente pensar é a questão do clima. Lá na apostila tem um exemplo falando que no Oriente Médio a gente tinha algumas casas, eu até tentei achar a imagem, mas eu acabei não conseguindo. Mas a gente tinha a questão de posicionamento das edificações de forma que a própria edificação promovesse sombra. Eu acho que vale uma observação aqui com relação à Avenida do CPA. Se a gente for observar, se a gente for caminhar observando a sensação do clima próximo ali da região onde a gente tem uma quantidade maior de prédios, a gente tem a projeção das sombras, consequentemente um clima melhor, quebrando a questão da força do vento. Então, o posicionamento dos prédios acaba gerando sombra para a gente. Aí, o que vem a ser o que a gente já estava falando de design passivo e o que vem a ser esse design ativo? A ideia do início da apostila é a gente pensar de forma passiva. O que vem a ser a gente pensar de forma passiva? O uso de tecnologias passivas vai ser a estratégia de a gente ter eficiência energética, de a gente ter um bom desempenho no edifício, de forma que a gente não tenha geração de poluição e geração de energia. Pode até ter geração de energia, custo, né, consumo de energia, mas de forma eficiente. E aí, quais são as coisas que a gente precisa pensar para resolver isso, para que a gente tenha esse bom desempenho? Soluções de resfriamento, soluções de aquecimento, no nosso caso, de Cuiabá, soluções de resfriamento, em locais frios, soluções de aquecimento, soluções de ventilação e soluções de iluminação. Então, como eu comentei com vocês, na questão do design passivo, vai entrar mais a questão térmica e a questão visual, a questão de iluminação. Entra também a parte de conforto acústico, mas porque a questão de conforto acústico, geralmente a gente precisa fazer intervenções. No caso do conforto acústico, a gente considera aqui, vou até colocar, acústica com bom desempenho dos materiais do próprio projeto. Vamos supor, eu estou fazendo uma sala, sei lá, estou fazendo uma sala de música. Então, eu sei que eu vou ter vibração do som, eu já vou pensar no meu piso de forma que ele faça a absorção do som para que eu não precise trabalhar tanto nas paredes. Mas depende como que vai ser, a gente vai precisar de algumas intervenções também. Mas a questão do design passivo é a gente aproveitar o máximo possível do projeto, ter um bom desempenho do próprio projeto de interiores. Não só de interiores, desde lá da arquitetura.
Se vocês tiverem oportunidade de trabalhar em conjunto com a concepção da arquitetura, é interessante já pensar nisso no momento de concepção da edificação. Isso é uma questão que vale uma consideração aqui de mercado. Normalmente, quando o cliente contrata o projeto de interiores, a edificação já está pronta, mas às vezes é feito o projeto de interiores para uma casa. Então, é interessante que o designer já entre com algumas pinceladinhas dentro da arquitetura, para que a casa tenha aí as soluções passivas. Porque a gente vai ver que se a gente não consegue fazer o design passivo, a gente vai precisar utilizar soluções ativas, e essas soluções ativas vão ser soluções que vão trazer para a gente mais custo. Que seriam essas soluções de design passivo? A questão do bom aproveitamento das soluções com relação principalmente a clima local. Aí aqui, na hora que a gente for estudar a questão de clima em si, a gente vai ver a questão de direção dos ventos e projeção de sombras. Então, a questão dos ventos dominantes para que a gente consiga aproveitar melhor o nosso projeto. Às vezes vale a pena abrir uma janela, por exemplo, para que a gente consiga trabalhar de forma eficiente a questão do conforto térmico, aproveitando o vento que a gente já tem. A questão da função dos ambientes é interessante a gente pensar por conta de calor. Um exemplo prático disso é a questão de churrasqueira, por exemplo. Dentro de projetos de interiores, normalmente, hoje a gente faz bastante a questão de espaço gourmet. E aí, no espaço gourmet, normalmente a gente quer ter lá um espaço climatizado. Só que dentro desse espaço climatizado, vai lá a churrasqueira. Então, é interessante pensar nessa churrasqueira de forma que ela tenha uma boa saída da fumaça, a questão de exaustão, e que o calor dela não interfira tanto no restante do ambiente. Isso vale, inclusive, para fogão também. E aí vale para os materiais que a gente vai usar de revestimento. A questão de aproveitamento dos materiais para a gente ter eficiência, que é o que a gente já estava falando, e a redução de tecnologias não renováveis poluentes. Se for possível não utilizar um ar-condicionado, a gente sabe que é difícil, mas se for possível a gente não utilizar um ar-condicionado, é melhor. Então, aí uma observação. E aí a questão de poluição também. Se eu tiver que utilizar um ar-condicionado, é melhor eu utilizar um ar-condicionado que tenha um consumo menor de energia. Então, vai aí uma escala de soluções passivas. Eu comentei com vocês o exemplo da questão da avenida do CPA com relação às sombras, e aí aqui eu coloquei exemplo de solução passiva, de soluções passivas que a gente pode utilizar com relação ao conforto térmico. A gente tem soluções de sombreamentos de aberturas, essas soluções de sombreamento de aberturas, a gente soluciona normalmente com brises ou com cortinas. No caso do designer de interiores, é difícil a gente conseguir colocar um brise. O brise, eu coloquei uma foto aqui mais para frente, dessas duas opções. Brise vai ser quando a gente coloca tipo uma persiana para o lado externo da edificação. Então, por isso que eu falo que na questão do projeto de interiores é mais difícil a gente conseguir colocar, porque ele vai interferir na fachada. Então, é uma das coisas que, se for possível, a gente dar pitaco lá na arquitetura, é interessante. Porque se eu não tiver como colocar um brise, o que normalmente a gente utiliza? As cortinas e as persianas. E o que acontece? Cortina e persiana vão para o lado interno da edificação. Ou seja, o calor já entrou na edificação e aí a gente tem ele preso ali naquele local. Normalmente, se a gente consegue utilizar um brise na parte externa, a gente cria um corredor de vento de forma que o calor não entre na edificação. E, além disso, a questão tanto de brise quanto de persiana permite para a gente o controle de luminosidade. Então, está aí atrelado a questão térmica com a questão de luminosidade. Deixa eu voltar aqui. Que aí eu coloquei mais duas opções que normalmente a gente utiliza. A questão da vegetação
3, né? Questão da vegetação, que quando vocês forem trabalhar com casas, é possível a gente trabalhar com os jardins, e a questão de toldos e pergolados. Paula tá me ligando. Deixa eu só falar com ela um pouquinho. Perdão, gente, é só mais uma aluna para acrescentar na turma que eu não tinha visto, que eu fui falando e não vi. Rapidinho. Araceli. Aí foi. Pronto, resolvido. Vamos voltar aqui. Por enquanto, eu não coloquei questões de interiores com relação à vegetação. A gente está falando só de forma teórica, mas eu coloquei aqui uma observação parecida com a que eu fiz lá dos prédios da Avenida do CPA, que era a comparação lá com o histórico dos prédios antigos. Quando a gente tem a presença de vegetação, a gente tem uma temperatura mais agradável. Aí eu coloquei para vocês aqui uma imagem da nossa rua mesmo, né? Onde a gente tem aqui materiais diferentes de revestimento, o asfalto, o paver na calçada, a vegetação de grama e a árvore. Quando a gente tem só a grama, a gente já tem uma temperatura menor do que no revestimento asfáltico e no revestimento de paver, que é o que a gente tem ali do lado onde tem os postezinhos de iluminação. No outro lado, onde a gente tem a inserção de vegetação de porte maior, essa temperatura é reduzida ainda mais. Então, a questão de uso de vegetação é bastante interessante, e aí a gente vai estudar algumas técnicas de como a gente pode aplicar, assim como questão de brises e cortinas. A questão de toldos, normalmente é uma solução emergencial, e a questão de pergolados é uma solução que normalmente pode trazer vantagens para nós. Isso são soluções para regiões de clima quente, como a gente tem aqui no nosso caso de Cuiabá. Quando a gente trabalha com um clima frio, a gente precisa pensar em soluções que vão armazenar calor, ou seja, pensar em materiais que absorvem o calor. Eu não coloquei aqui, mas vale como exemplo a questão da cor. Se a gente for observar edificações que são mais claras, são mais frescas aqui na nossa cidade. Edificações que têm a sua fachada com cores mais escuras são mais quentes. Então, é uma solução que a gente pode inverter. No caso de regiões quentes, utilizar cores claras, geralmente até o branco, e em locais de clima frio, utilizar cores escuras para armazenar melhor esse calor. Uma solução bastante usada aqui em Cuiabá, em reforma principalmente, é pintar a cobertura de branco. Além de utilizar a manta, quando a gente tem a cobertura em fibrocimento, ou às vezes até qualquer outro tipo de telha, realizar a pintura de branco, porque aí esse material absorve menos o calor do que quando a gente tem um material mais escuro. É um problema da telha que está na moda aí, que veio há um tempo atrás para cá, a telha shingle. Deixa eu até colocar uma foto dela aqui na imagem, no projeto, no PowerPoint, só para vocês lembrarem quem é. Professora, tem como tirar essa caixinha da gravação, porque ela está bem em cima do slide e a gente não consegue mexer nela. Vocês percebem que ela mexeu? Ainda não. Só um pouquinho. Você ignora ela, Rafa. Tem uma parte de ignorar. Aonde, menina? No final dela aí. A minha não tá aparecendo aqui. Ignorar, mas só tem desligar. Minha também tá bem em cima do... Peraí, só um pouquinho que eu já tô mexendo, não.
Tem a opção de ignorar, menina. Eu não sei onde que está essa opção, criança. Só tem desativar. É uma faixa de uma mensagem num tom de azul, não é? No final dela, do lado direito, tá lá. Eu tenho ela de lugar aqui para mim. O final dela do lado direito é desligar. Se eu apertar aí, eu saio da chamada. Não. Apesar que sumiu até para mim, aí eu fico com medo de eu não estar gravando. E para mim ainda tá. Então não adiantou. Então deixa, professora. Quem deixa? Eu tirei a minha. Saiu aí? Mas então. Eu tirei a minha, daí tá só vermelho ao redor da minha tela. Eu coloquei uma foto aqui no slide com uma telha que é uma telha que tá em tendência desde uns 3, 4 anos para cá, porque é uma telha que é bastante utilizada nos Estados Unidos, na Europa e tal, por conta de telhados mais inclinados. Ela permite qualquer inclinação. Só que para nós não é tão interessante o uso dela por conta da cor, a não ser que a gente consiga ela com tonalidades mais claras. Então, se a gente pega um projeto de interiores para fazer com que a casa já tenha uma telha dessas, provavelmente a gente vai precisar fazer intervenções dentro da casa, porque a casa vai ficar mais quente do que uma casa com um telhado cerâmico, por exemplo. Certo? Aí um exemplo. Aí o exemplo que eu comentei com vocês que está lá na apostila. A unidade 2, inclusive, vai ser focada sobre estratégias de arquitetura bioclimática. E aí a gente já tem como exemplo a questão da arquitetura de Lelé, que é a proposta dos hospitais para a rede Sara Kubitschek, onde a gente tem no projeto soluções que fornecem conforto de forma passiva. A ideia do projeto é ter maior aproveitamento de iluminação e de ventilação, principalmente. Com isso, o hospital, a rede, acaba tendo redução de gastos com energia elétrica, de forma que, além de ter a questão de redução de gastos, eles têm dentro do ambiente ambientes mais confortáveis e mais agradáveis, um pouco mais adequado ao conforto humano. Isso na questão de conforto térmico, na questão de iluminação. Ai, meu Deus, desculpa. Sem problemas. E aí, na questão de iluminação, a questão do uso da iluminação natural, principalmente dentro de hospitais, acaba trazendo benefícios para a saúde, porque é aquela questão que a gente estava comentando. Quanto mais utilizar as soluções naturais, melhor vai ser o aproveitamento de eficiência para a saúde humana, a não ser que seja exagerado, né? Como no caso do sol, às vezes a gente precisa controlar a incidência de sol. Mas a ideia do hospital, dos projetos do Lelé, da rede Sara Kubitschek, é tentar aproveitar o máximo possível, tanto de ventilação quanto de iluminação natural. Aí eu tinha falado para vocês já da ideia de brises e cortinas, né? E aí eu coloquei uma observação aqui com relação ao uso de vegetação e iluminação. Por quê? A gente tem aqui uma casa simples, e aí a gente tem a incidência do sol, já tem uma certa projeção de sombra, e aí a gente tem a projeção da luz. É interessante que a gente trabalhe com a vegetação de forma que a vegetação gere sombras. No segundo bimestre, nós vamos fazer umas atividadezinhas de fazer essas projeções. A gente vai fazer a projeção de onde que entra sol na edificação, e aí o que a gente pode fazer? Ou colocar vegetação, ou colocar cortina, brise, enfim. No caso do conforto lumínico, é essa questão de projeção de iluminação. E aí, a questão de conforto acústico é aquilo que eu comentei com vocês. A gente não tem tantas estratégias naturais em si. A gente precisa da concepção da edificação para fazer essas barreiras de passagem de ruídos, de passagem de som. Então, normalmente, a gente trabalha com a própria vedação e com as esquadrias.
No caso da vedação, por exemplo, se a gente for pensar no tijolo, na alvenaria de tijolo, deixa eu pegar uma imagem e colocar aqui também. O nosso tijolo, deixa eu pegar o tijolo em si, que aí por ele eu explico. O tijolo que a gente mais utiliza é um tijolo cerâmico furado. Por que que esse tijolo é furado? Por dois motivos. Lá nas disciplinas que eu falo de carga, a gente tem a questão da observação que o tijolo ele é furado e aí ele se torna mais leve. Mas a questão de existirem os furos não é necessariamente por ele ser mais leve. É porque com a existência de furos, a gente não tem toda a passagem de som e de temperatura de um lado para o outro do ambiente. Tanto que quando a gente quer fazer soluções de barreira, tanto de som quanto de temperatura, às vezes a gente cria paredes duplas. É o que a gente faz, inclusive eu coloquei aqui a janela, que a gente faz com as janelas. Janela é um material diferente da nossa vedação, e aí quando a gente quer evitar a passagem do som, a gente usa a janela com vidro duplo, para que o som não passe os ruídos de um ambiente para o outro. Então, são aí soluções de questão de som. No caso do som, a gente não vai ter uma solução mecânica em si. Então, são soluções que a gente precisa pensar na própria edificação, nos materiais que a gente vai utilizar. Quando a gente pensa nisso, em questões de vedação e esquadrias, a gente tem a redução de revestimentos de absorção. Quando a gente trabalha com alvenaria em gesso, em drywall, em gesso acartonado, é a mesma coisa que a questão do tijolo, que a gente tem os furos, só que é melhor porque fica um espaço entre as placas e a gente consegue trabalhar material de isolamento entre as placas, ao invés de ter que trabalhar com algum revestimento. E aí outra coisa que a gente vai ver depois também é que os próprios móveis que a gente vai utilizar, o próprio revestimento de piso e de parede, eles podem reduzir essa questão do atrito do som, da reverberação do som. Por exemplo, uma parede que ela tem um revestimento cerâmico, a gente tem vibração do som, diferente de um papel de parede. Um papel de parede, a gente tem a absorção desse som. O piso, quando a gente trabalha, por exemplo, com algum palco, eu fiz bastante projeto de igreja. E aí, normalmente, no altar da igreja, eles querem colocar lá o porcelanato como em toda a igreja, só que lá no altar eles têm uma banda. E a banda faz muito barulho e gera bastante reverberação de som. E aí não fica legal. Então, é legal, no caso de uma igreja, como exemplo aí de questão acústica, é legal trabalhar com porcelanato na área das pessoas e na questão do altar, de onde está o som, é legal trabalhar com carpete, por exemplo, que é um material mais poroso, bem mais poroso, né, comparando com o porcelanato, que absorve aí a reverberação do som. Então, por enquanto, assim, há alguma teoria geral, né, e aí depois a gente vai ter a oportunidade de fazer essas soluções. Aí, até agora, a gente estava tentando falar sobre a questão de fatores passivos. Então, a gente tem aí o conforto ambiental dentro do projeto de interiores de forma determinante para que a gente tenha o conforto das pessoas. E aí, resumindo, né, a gente tem fatores que a gente precisa observar de temperatura do ar, do fluxo do ar, que é a questão dos ventos, a questão da iluminação, a presença dos ruídos e a qualidade acústica. Quando isso daqui não é observado no projeto de arquitetura, quando a construção ela é feita sem considerar isso, a gente precisa entrar com soluções mecânicas, com soluções que aí a gente chama de soluções ativas, tecnologias ativas. Ou seja, são soluções que vão reduzir aquele impacto que está sendo gerado lá na edificação. Isso acontece bastante com apartamento. Por quê? No caso de apartamento, a gente tem, normalmente, por exemplo, um prédio com 4 apartamentos por andar. 2 desses apartamentos, com certeza, recebem mais sol do que 2 que recebem mais sombra.
Normalmente, quando o cliente compra os apartamentos, esses apartamentos que recebem mais sol são, inclusive, mais baratos, porque a própria construtora já sabe que a pessoa que vai comprar vai precisar pensar em soluções ativas para reduzir o impacto de calor dentro desse apartamento. Então, é aí que a gente entra com soluções ativas, mesmo tentando aí reduzir. O que a gente chama de soluções ativas, então? Aquelas que são criadas para reduzir impacto que já foi gerado, né? Que a gente não tem mais como mexer na própria edificação, e questões que acabam gerando um consumo maior de energia, em alguns casos, inclusive a poluição, como, por exemplo, a questão do ar-condicionado. Ele gera energia e a gente tem aí essa questão de emissão de calor para o lado de fora da edificação. Então, a gente acaba tendo a climatização interna e eliminando calor para a parte externa. Mas, no decorrer das nossas aulas, a gente vai precisar pensar nas duas coisas. Se possível, a gente pensar nas soluções passivas e a gente vai ter uma série de soluções ativas também. A ideia é a gente tentar minimizar os impactos das soluções ativas. Aí eu coloquei aqui como exemplo, né, a questão de aplicação de ar-condicionado, né, mas eu já tinha comentado com vocês, inclusive, que o próprio ar-condicionado é interessante a gente avaliar a questão de geração de energia dele. A gente tem alguns que são mais eficientes, e aí a gente tem a questão da iluminação artificial, que é necessária. Então, se a gente consegue minimizar o uso da iluminação artificial durante o dia, a gente tem aí o design passivo. Se eu preciso utilizar a iluminação artificial durante o dia, a gente já está trabalhando com tecnologias ativas. Iluminação sempre vai ser necessária por conta dos períodos noturnos, mas quanto mais a gente aproveitar a iluminação que a gente tem natural é melhor. Aí a gente vai entrar agora na segunda sessão, na 1.2, onde a gente vai falar um pouco mais de conforto térmico humano, na verdade, de algumas questões físicas do conforto térmico humano, e aí quem são os índices que a gente precisa observar desse conforto. O que é esse conforto térmico humano? Então, agora vamos falar um pouco mais específico da parte térmica. A gente observa que conforto térmico é o estado de espírito que reflete satisfação com o ambiente térmico em que a pessoa está. A gente sente bastante isso aqui em Cuiabá nos nossos dias a dias. Quando a gente sai, por exemplo, para resolver coisas na rua, a gente sai fora do carro, tem lá o calor, entra, aí a gente consegue ter aí um clima mais confortável com o ar-condicionado, com a tecnologia ativa que a gente estava comentando. Então, nesse contexto, nessa situação de a gente ter satisfação do conforto térmico, a gente tem duas situações, fisiológica e psicológica, porque às vezes a gente tem a sensação de calor. No nosso caso, a gente vai tentar trabalhar com as questões fisiológicas. Então, essa primeira parte teórica é para a gente estudar as questões fisiológicas que vão interferir aí no conforto térmico humano. O que acontece? A gente vai precisar entender o organismo, como é que ele funciona, em relação ao sentimento de calor, em relação às trocas de calor. Porque quando a gente tem o conforto térmico em desequilíbrio, a gente acaba gerando fadiga. Essa questão de exemplo do nosso calor, a gente percebe bem. Um dia que a gente fica só no sol, a gente fica muito mais cansado do que o dia que a gente está num dia frio ou só dentro de um espaço bem ventilado ou bem climatizado. Então, quando a gente não tem o conforto térmico adequado, a gente tem aí uma fadiga, um cansaço, um estresse térmico. Aí a gente vai observar uma teoria com relação ao corpo humano. O que acontece?
O corpo humano, a ideia é que a gente tenha uma temperatura constante por volta de 37 graus Celsius. E o corpo humano a gente chama de que o homem é considerado como se fosse um animal homeotérmico. O que é homeotérmico? Eu deixei aí um quadrinho para explicar o que vem a ser esse termo. A questão de a gente caracterizar o homem como animal homeotérmico são as características que alguns animais, no caso, a gente está falando aí do ser humano, que o ser humano tem em manter a temperatura corporal relativamente constante em relação, na relação aí do metabolismo com o meio, as trocas de calor que a gente tem, a pessoa em relação ao meio onde a gente está. Então, a gente tem a questão dos comportamentos associados às trocas de calor com o meio ambiente, ou seja, a nossa temperatura em relação à temperatura ao ambiente onde a gente está. E aí, o que acontece? A gente, o ser humano, a gente tem aí entre o nosso calor, dentro do que a gente consome de trocas de calor, uma energia que a gente usa para as nossas atividades de 20%. E essa questão de calor que sobra em relação à energia que a gente utiliza para realizar as nossas atividades é em torno de 80%. Ou seja, a gente acaba transferindo o calor gerado pelo nosso corpo, às vezes por alguma atividade que a gente fez ou por um calor que a gente absorveu antes, para o meio que a gente está. Aí a gente vai ver as questões físicas em relação às trocas térmicas. O que vem a ser troca térmica em si? Quando a gente tem corpos ou elementos diferentes em temperaturas diferentes e aí a gente tem um calor diferente. No caso do corpo humano, para que a gente tenha o corpo humano em um funcionamento legal, a gente precisa ter um equilíbrio nessa troca de calor, nessa energia que é gerada aí nessa troca entre corpo humano, metabolismo e meio. As trocas térmicas, a gente tem lá na apostila tem como exemplo um copo de cerveja gelado ou Coca-Cola, enfim, que a gente percebe que ele passa calor para a parte externa. Então a gente tem aí trocas de calor, trocas térmicas que acontecem entre meios diferentes. E isso também vai acontecer com o ser humano. Aí, inicialmente de forma física. As trocas térmicas que acontecem entre o corpo humano e o meio servem para eliminar o calor que excede e manter essa homeotermia, manter esse calor equilíbrio da pessoa em relação ao meio. As trocas que a gente tem fisicamente são a radiação, a condução, a convecção e a evaporação. Aí a gente vai observar como é que acontece isso em relação de forma física primeiro, e aí em relação ao corpo humano. Na questão das trocas térmicas, de forma física, para a gente só lembrar fisicamente lá o que vem a ser cada uma delas, as variações de temperatura que a gente vai ter a classificação de trocas secas e de trocas úmidas. As trocas secas, a gente tem classificado como convecção, radiação e condução. Aí eu coloquei duas imagens que são parecidas para a gente observar o que é cada uma das duas. A convecção vai ser quando a gente tem um elemento dentro de um objeto em uma temperatura e essa temperatura está passando para o meio externo. Ou seja, do líquido, ela está passando para o ar. E aí ela acaba esquentando essa região próxima onde a gente tem aí essa temperatura diferente. A condução é quando é transferido o calor entre dois materiais diferentes. Aí a gente tem aqui o exemplo do cabo da panela. Ela está aquecida e quando a gente encosta, essa temperatura que está num corpo passa para o corpo que encostou nele. Então, é a condução. E a radiação? A radiação vai ser, aqui nesse exemplo da questão da panela, né? A radiação é
pela temperatura do espaço. A gente tem o fogo, que irradia calor, ou então os fogões aí que irradiam calor na própria face, e aí fazem essa transferência de calor de forma com vapor, né? A gente tem aí no meio ambiente o calor sendo passado. Só que a gente vai observar isso melhor no corpo humano. E aí, antes de observar a questão do corpo humano, a gente precisa observar a questão das trocas úmidas. Dentro da questão das trocas úmidas, a gente tem a evaporação. A evaporação vai ser a troca úmida que é proveniente da mudança do estado líquido para o gasoso. E aí acaba interferindo no nosso meio. Para que a gente tenha evaporação, a água precisa ter gasto e energia. E aí a gente tem uma velocidade de evaporação em função da umidade relativa do ar. Aí, como é que isso vai acontecer no nosso corpo? Tem um slide aqui explicando cada um deles, e aí tem uma imagem maior para a gente observar. O que a gente tem na relação corpo humano com o ambiente? O calor que a gente tem do sol, a gente absorve por radiação. O calor que a gente tem na gente, a gente conduz para onde a gente encosta. Então, se eu estou pisando no chão, no piso, num revestimento de piso, eu estou transferindo o calor do meu corpo para o piso ou vice-versa. Normalmente a gente gosta até às vezes de ficar sem calçado, ficar descalço para transferir aí calor para o piso e para a gente ficar numa temperatura mais agradável. Então a gente está compartilhando aí o calor gerado pelo corpo com a temperatura fria do piso. E aí a nossa temperatura também é passada pelo suor e pela transpiração. E isso é passado por convecção, que é como se fosse uma irradiação. Ela é passada como se fosse a radiação que a gente absorve do sol. Então, o nosso corpo está quente, a gente soa, como lá o copo da cerveja que passou aquela temperatura interna para o ambiente externo. Então, no caso do corpo, a gente tem aí o calor que a gente absorve na radiação, a condução para os espaços onde a gente pega, onde a gente encosta, e a radiação por convecção e radiação por convecção, a questão do suor e a transpiração. Aí tem eles todos descritos aqui, cada um certinho, essa observação que eu comentei com vocês. E aí, a gente tem os índices. Existe uma escala chamada escala de Fanger. Essa escala é uma escala que vai medir o calor adequado, a temperatura adequada, em relação à temperatura medida das pessoas satisfeitas ou insatisfeitas com o conforto térmico de um ambiente. O que acontece? Por hora, eu vou só explicar para vocês como é que é entendido esse gráfico. Aí o que eu falei para vocês que eu vou deixar de atividade é isso. A seção 1.3, ela faz uma atividade em cima disso daqui. Existe um programinha onde a gente observa os dados e lança nele para a gente chegar em índices adequados e chegar numa análise do ambiente dos índices de conforto. Quem são esses dois índices que a gente observa nessa escala de Fanger? A gente tem PMV, que a gente lê ele não na mesma sequência, né? Traduzido aqui para português, voto médio predito. O PMV, no gráfico da escala de Fanger, está aqui embaixo. Deixa eu fazer uma linha só para vocês verem onde é que ele está. Está nessa linha aqui, que eu coloquei uma linha azul na parte de baixo. PMV está aqui embaixo. E o PMV, ele é visto por quantidade de pessoas, na verdade, por uma pontuação que as pessoas atribuem à temperatura do ambiente. Essa temperatura, essa pontuação é vista de 0 a 3 e de 0 a menos 3. Menos 3 é aquela pessoa insatisfeita. Mais 3 também é uma pessoa insatisfeita, só que mais 3 é uma pessoa insatisfeita com o calor.
e -3 é uma pessoa insatisfeita com o frio. Então, junto com isso, dá para a gente analisar o índice que a gente tem na vertical, que o que é? A linhazinha que eu coloquei em vermelho aqui é onde a gente tem o segundo índice, PPD, porcentagem de pessoas insatisfeitas. Então, aqui é um percentual em relação à quantidade de pessoas que foi feita a experiência. Quanto mais pessoas insatisfeitas, pior para a gente. O que é o ideal dessa escala de Fanger? Na questão do PMV, de 0,5 a -5, e na questão de PPD, o ideal é que a gente tenha um índice menor que 10%. Percebam? Vamos observar as carinhas aqui. Quando a gente tem o índice -3 de PMV, que é a pessoa insatisfeita com o frio, a gente tem aí um alto número de pessoas, uma porcentagem alta de pessoas insatisfeitas com o frio. Quando a gente tem o índice +3, a gente tem um alto índice de pessoas insatisfeitas com o calor. O ideal é o 0. E aí percebam que o 0 está abaixo de 10% ali no PPD. Ele está em 5%. Só que nem sempre eu vou ter o valor ideal. Nem sempre a gente vai ter uma temperatura ideal no ambiente. Então, a gente tem aí o mais insatisfeito no calor como muito quente, o +3, que está aqui do lado. O +2, que é o quente, que ainda não é legal. O +1, que é levemente quente. E o 0, que é o neutro. Então, o ideal é entre o 0 e o 1, para a gente ter um ambiente não tão quente, e entre o 0 e o -1, que é o levemente frio, para a gente não ter um ambiente tão frio. Então, o ideal é perto aqui do 0. Porcentagem de pessoas insatisfeitas menor e o índice de calor, de sensibilidade, tanto do frio quanto do calor, próximo de 0, para a gente ter um ambiente confortável com relação à questão térmica. Aí, medir isso daqui, fazer uma atividade com relação a isso, é o que eu comentei com vocês, que eu não vou fazer agora. Eu vou deixar daí para depois da nossa prova. Por enquanto, só falei o que é ele, para daí depois a gente pegar e aplicar, porque eu acho que vai dar um pouquinho mais de trabalho. O que eu vou deixar de atividade por hoje só, que eu comentei com vocês, é uma pesquisa simples. Em cima do que a gente falou de quê? De soluções ativas e de soluções passivas. Então, eu vou pedir só para vocês fazerem uma pesquisa, indicando para um ambiente residencial, para um espaço de design de interiores residenciais, quais seriam 3 soluções passivas de conforto, e eu vou reduzir aqui, porque eu acho que é mais difícil, inclusive. 2 e 2. Vou pedir para vocês me indicarem 2 soluções passivas e 2 soluções ativas, que podem ser utilizadas no design de interiores. Aí vocês vão colocar qual que seria a solução, se ela está relacionada à questão térmica. Eu vou colocar aqui, indicar a solução e a qual conforto que está relacionada, né? Se é térmico, acústico ou lumínico, e explicar qual é a solução proposta. Aí vocês podem pensar no uso de vegetação, no uso de persianas, no uso de revestimentos. Diga. Professor, eu posso, no caso, você pediu 2 soluções, né? Passivas e mais 2 ativas. Pode ser uma solução para a questão do térmico e outro lumínico? Pode. Só que aí vocês vão explicar, porque pode ser, lembra lá que a gente falou da questão de persiana, de brise? Sim. Pode ser que ela esteja direcionada tanto para a questão térmica quanto para a questão de iluminação. E acústica também, né?
Então, aí vocês vão escolher 2 soluções e aí vocês vão tentar entender se essa solução ela está relacionada a mais que um tipo de conforto. E aí vocês descrevem isso para mim. Se vocês tiverem dúvida, é o que eu comentei, né? Eu vou deixar vocês fazerem agora, porque aí conforme vocês vão fazendo, vocês vão me perguntando já. Tá ótimo. Beleza? Aí vocês podem fazer como se fosse um arquivozinho de Word mesmo, e colocar a descrição lá. Eu vou só pedir para que vocês, no final, coloquem as referências, vou até deixar aqui, de onde vocês pegaram, indicar as referências. Pesquisa. Pode ser no final ou pode ser no decorrer da pesquisa também, não tem problema. Esse arquivo você vai disponibilizar agora no grupo? Sim, já vou mandar para vocês. Eu não mandei antes, porque na maioria das aulas eu estou fazendo isso. Eu vou fazendo algumas observações no decorrer da aula, né? E aí acaba alterando. Aí eu estou mandando sempre depois, porque daí já tem sempre essas alteraçõezinhas juntos. Certo? Uhum. Tá, e aí eu coloquei aqui os 2 e-mails que vocês podem enviar para mim. Beleza? Se por acaso teve alguém que não conseguiu assistir, eu vou daí parar agora a gravação, mas eu vou ficar online, e aí quando o vídeo tá disponível, eu coloco ele... Deixa eu parar de compartilhar aqui. Quando o vídeo estiver disponível, daí eu coloco ele lá no grupo para vocês também. Eu ainda não estou com acesso ao portal de vocês, então a minha comunicação por hora vai ser pelo grupo. Aí, assim que eu tiver acesso, eu coloco no portal. Professor, eu não consegui anotar o seu e-mail para eu te mandar a pesquisa. Coloca lá no grupo para a gente, por favor. Vou deixar ele no grupo, mas eu vou mandar o slide também. Então, tá ótimo. Professora, essa pesquisa tem que mandar hoje, né? Como a gente conversou antes, eu acho que é interessante a gente combinar assim. Eu já estou fazendo os trabalhinhos mais simples agora nessas primeiras aulas, para que vocês consigam já ir fazendo durante o nosso tempo. Então, aí vocês já não ficam com o acúmulo de trabalhos aí. Aí vamos deixar esses trabalhinhos que são um pouquinho mais demorados para depois. Certo? Então, vocês me mandam ele hoje mesmo, pode ser? Tá. Beleza. Eu vou ficar online por aqui também, mas vou sair da conversa, que daí ele já gera o vídeo para eu deixar disponível para vocês. Beleza? Tá bom. Muito obrigada. Qualquer coisa vocês podem me chamar. Se vocês quiserem falar lá no grupo, se quiserem me mandar no privado também, não tem problema nenhum. Tá bom? ok. Obrigada.